Espírito Santo. E nós dissemos que estaríamos dando três sugestões, três orientações práticas ou três direções básicas que cremos, fundamentados na palavra, e nós cremos que se elas forem obedecidas, o nosso relacionamento, o nosso casamento, tudo, né, no nosso dia a dia, muitas coisas podem mudar, né? Então, no domingo passado, falando nessa primeira orientação prática, nós estivemos vendo algo muito importante que nós cremos que é o fundamento, né, de todas essas orientações também, que é nós reconhecermos a necessidade que precisamos ter de uma vida espiritual mais profunda. Irmãos, nós vimos então que nós precisamos cavar mais fundo, né, a nossa vida com Deus. Nós precisamos ir beber mais da água da vida, né, da comunhão mais íntima. Nós falamos algo a respeito do que é o Santo dos Santos, que é o lugar, é o local, né, mais profundo ali, lá no deserto era o tabernáculo, depois que já era a figura do templo que Salomão construiria lá em Jerusalém, né? O Santo dos Santos é o local da intimidade maior com Deus. E nós vimos que Deus não nos criou, Deus não nos escolheu, não nos chamou para nós vivermos uma vida periférica, né? Apenas uma vida mais ou menos religiosa. Ele nos chamou, nos escolheu, nos incluiu, né? Nos enxerta no tronco da árvore, no tronco que é Jesus, e através de Jesus, para nós vivermos uma vida mais profunda, uma vida mais íntima, né? E porque só através dessa intimidade, nós usamos até um texto que Davi escreve, que a intimidade do Senhor é para os que o temem, né? Nós sabemos que é na intimidade que são segredados, né, as coisas mais íntimas, mais profundas. E com Deus é assim também. Então, hoje, irmãos, eu quero estar falando rapidamente com vocês sobre o segundo ponto, ou a segunda orientação prática, que é orar, né? Orar pela plenitude do Espírito Santo. Justamente fundamentado aqui nesse texto, nesse versículo que nós estamos usando como base do apóstolo Paulo escrevendo na sua carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 18, onde ele diz que "E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo." Né? Enchei-vos do Espírito. Então, nós orarmos, é a segunda orientação, orarmos pela plenitude do Espírito Santo. Vejam bem que nesse texto aqui o apóstolo Paulo ordena enchei-vos. É um imperativo. Ele não diz, se der, vocês se encham, né? Se vocês quiserem, vocês se encham. É um imperativo para a igreja, enchei-vos. E nós lembramos também que no domingo passado nós vimos um texto lá onde Jesus, que João relata, onde Jesus fala a respeito de beber, né? De beber da água. João capítulo 7, lá no versículo 37. Aqui Paulo diz enchei-vos, é um imperativo, como nós dissemos, e lá em João 7, 37, Jesus fazendo um convite, ele disse, alguém tem sede, venha a mim e beba. Né? Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Então, quando Paulo diz enchei-vos, e Jesus fala venha, ele fala que nós precisamos ter uma atitude. Né? Tomarmos uma atitude, uma decisão, irmos até ele e bebermos, nos enchermos do Espírito Santo. E o mesmo Jesus, falando sobre a persistência na oração, né? Quando ele está ele está falando algo sobre nós sermos persistentes na nossa oração, lá em Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8, ele diz, peçam
estou usando aqui agora o versículo na versão da NVI, ele diz: peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. E ele conclui dizendo: pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Então, a segunda orientação prática é justamente isso, irmãos. Orar, pedir, suplicar a Deus, né? Em humildade. Nós vimos domingo passado que o segredo é a humildade. O Espírito não enche nenhum coração arrogante, presunçoso, orgulhoso, né? Ele enche, sim, o coração que reconhece, o coração humilde que reconhece que precisa ser cheio, né? Então, a nossa parte, o que nós podemos fazer, já que Jesus disse que nós podemos pedir, e se nós pedirmos, ele nos dá. E nós podemos buscar, e se nós buscarmos, nós iremos encontrar. E nós podemos bater, que se nós batermos a porta será aberta. Ele garante isso, fazendo a afirmação: pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Então, já que nós temos essa garantia, né? Já que nós temos essa garantia, então nós temos que pedirmos, nós temos que bater, nós temos que buscar, né? Orar, pedir, suplicar em humildade a Deus, né? De que maneira? Ó Deus, dá-me a plenitude do teu Espírito. Isso é promessa. Isso é promessa. Deus, nós já temos o Espírito em nós, irmãos. E Deus não nos dá o Espírito apenas para nós, como um enfeite. Ele nos dá esse Espírito para nós vivermos cheios dele. Nós buscarmos a plenitude dele na nossa vida. E continuando a falar sobre a oração, lá em Mateus capítulo 7, no versículo 11, Jesus acrescenta, ele faz uma comparação, né? Ele acrescenta: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Irmãos, a melhor coisa que o homem pode, que nós como crentes, como membros do corpo de Cristo, podemos pedir a Deus é o enchimento do Espírito Santo. Interessante que Lucas, lá no evangelho que ele escreve, no seu evangelho, lá no capítulo 11, versículo 13, Lucas diz que essa coisa boa, Lucas lá ele é mais direto, ele já esclarece, né? Lucas diz que essa coisa boa é o próprio Espírito Santo. Quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Lucas, então, ele é mais direto, ele é mais claro. Aquilo que Jesus fala, coisa boa aqui, né? Jesus faz essa comparação, Lucas relata que é o Espírito Santo. Então, o ponto principal que nós podemos pegar, né, nesses textos que nós estamos vendo aqui, o ponto principal dessa comparação feita por Jesus, irmãos, é bastante claro. Deus dará mais do seu Espírito aos que pedirem, aos que buscarem, aos que sentirem que realmente precisam, que realmente necessitam. Nós podemos notar aqui que, segundo o relato de Mateus, Jesus havia dito que o Pai daria coisas boas aos que pedissem. E Lucas, então, especifica que Jesus se referia especialmente e exclusivamente ao Espírito Santo. Qual é o sentido disso tudo aqui, desses relatos? Tanto de Mateus como de Lucas, e também de Paulo aos Efésios. O sentido é que Deus está pronto a nos dar os dons e as graças, né, operadas pelo Espírito Santo, em contraste com os dons materiais que nossos pais, segundo a carne, nos dão. Nós não precisamos pedir, igual o filho pródigo fez. Aquilo que os nossos pais têm, possuem, automaticamente eles vão deixar para nós. O filho não precisa ficar pedindo, deixa para mim, sabe, isso daí que o senhor está adquirindo, deixa para mim. Não, automaticamente os pais
deixam as suas heranças, eles dão os dons materiais, né, os bens materiais, eles doam, eles deixam para os seus filhos. Agora, com o Espírito Santo é diferente, irmão. O Espírito Santo, a Bíblia nos diz que nós temos que pedir, nós temos que buscar, nós temos que beber, né? Nós temos que nos dispormos a ir. É um preço, o preço de se dispor. Isso exige tempo. Não é rapidamente, não é qualquer momentinho. Isso exige um tempo gasto, um tempo de dedicação, né? Um tempo realmente de intimidade. Para o conselho, eu passei que ontem eu estava participei das 9 horas da manhã até as 17, passou um pouquinho o horário, das 17h30, do Summit de Fortalecimento. Irmãos, ontem realmente eu bebi da palavra, né? Ontem eu me embebedei da palavra. Ministrações de pastores de vários países, né? Aqui do Brasil também, pastores contando as suas experiências, entregando mensagens bíblicas, profundamente bíblicas. Aqui do Brasil, alguns irmãos, inclusive o pastor Hernandes Dias Lopes, foi das 9 às 17h30, mais ou menos, que encerrou. Um summit chamado programa Summit de Fortalecimento. Irmãos, como que foi bom, né? A gente vê que em todo mundo a Igreja de Cristo está passando pela mesma situação, com uma diferença, irmãos: algumas não se encolheram. Muitas não se encolheram e estão fazendo a diferença, né? Estão se envolvendo com quem mais precisa. Principalmente uma das igrejas batistas, na Síria, o trabalho que essa igreja está fazendo com aquelas mulheres muçulmanas que os seus maridos foram... Hoje estava compartilhando com o irmão Edmar isso, né, que seus maridos foram assassinados, as suas casas foram explodidas, simplesmente por grupos radicais. Essas mulheres estão todas na igreja com seus filhos. A igreja alugou casas, colocou essas mulheres e sustenta essas mulheres com seus filhos. Por quê? Porque o pastor Elias Dantas estava andando lá pelas ruas e viu mulheres com seus filhos comendo lixo para não morrer de fome. E aquilo mexeu com o seu coração. Ele veio para o Brasil e falou: nós precisamos, como igreja, fazer algo. É muito sério isso, irmãos. Então, igrejas que estão, né, que estão passando pela mesma situação que todas as igrejas no mundo todo estão passando, mas que estão tomando decisões, estão tomando atitudes, aquilo que eu falei hoje cedo, né? As situações onde Deus manda nós darmos, nós rompermos, né? Nós rompermos. Ainda usei o verbo lá depois a hora que usei, né? É nós, né? É nós que temos que dar o passo. Não, irmão, somos nós. Não sei se doeu o ouvido dos irmãos, porque o meu na hora doeu, mas depois eu fiquei meio sem graça né? Somos nós, é a igreja que tem que tomar atitude, é a igreja que tem que romper, é a igreja que tem que fazer. Deus dá as condições. Então, Lucas especifica, né? Isso aqui, que o que Deus está pronto a nos dar é o Espírito Santo, né? Então, é claro que Deus poderia fazer. Deus é Deus, né? Deus poderia fazer com que o seu Espírito atuasse de forma mais intensa em nós. Ele é Deus. Assim como ele deu, ele poderia fazer com que esse mesmo Espírito atuasse em nossas vidas. Sem ao que menos nós pedíssemos. Nós não precisaríamos nem pedir. Mas dentro da sua soberania, dentro do seu querer, dentro da sua vontade, dentro do projeto eterno que ele tem para a minha vida, para a vida de cada um de nós, para a Igreja de Cristo na Terra, ele determinou que os membros do corpo de Cristo, que os crentes, que nós buscássemos essas coisas através do quê? Pela oração.
Eu quero concluir fazendo algumas perguntas. Nós temos buscado, irmãos? Nós temos pedido, né? Nós temos tido sede, temos tido fome de sermos cheios do Espírito Santo. Quanto da nossa vida nós dedicamos para buscar, para beber, para nos alimentarmos, para sermos cheios do Espírito Santo. Isaías capítulo 1, versículo 19. Né? Eu quero concluir citando esse texto de Isaías. Ele diz que, vou usar aqui mais uma vez a tradução NVI, ele diz: se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Mas aí tem o versículo 20, que tem a conclusão. Eu não vou ler o versículo 20. Aí quem quiser saber qual é a conclusão, é que busca lá Isaías capítulo 1, versículo 20. Quando Isaías diz: mas se vocês recusarem, aí vem as consequências. Irmãos, que Deus nos abençoe. Né? Que o Espírito Santo de Deus nos inquiete. Irmãos, se nós não temos orado pela plenitude do Espírito Santo, Deus está nos dando a oportunidade de nós orarmos, de nós separarmos um tempo especificamente para buscarmos, para pedirmos que Deus nos encha, né? Para sermos cheios do Espírito Santo, né? Clamarmos realmente em humildade, igual eu disse lá no início: ó Deus, dá-me a plenitude do teu Espírito. Ele nos dá essa liberdade de nós pedirmos. Ele nos dá essa liberdade de nós buscarmos. Ele está disposto a nos dar, a nos encher, mas nós temos que buscar. E a busca é em oração, irmãos. Sem oração vai ser difícil. Nós temos que abrir, nós precisamos abrir o nosso coração, buscarmos, né, essa plenitude que Deus está pronto a nos dar. Que Deus assim nos abençoe, que o Espírito Santo de Deus nos inquiete, como eu disse, e que sejamos inquietados para buscar. Se nós não temos buscado, né, nós podemos começar, fazer um propósito a partir de hoje, né? Todo dia, de tal hora, a tal hora, eu vou buscar, eu vou dobrar os meus joelhos, vou clamar e vou pedir. E vocês podem ter certeza, irmãos, que a coisa vai mudar. A Bíblia nos dá essa garantia, e eu posso garantir a vocês também, que vai mudar, pode fazer a diferença, mas nós temos que pedir. Amém? Que Deus nos abençoe esse restante de domingo, dê a todos aí um restante de domingo, uma noite abençoada de descanso, de repouso, né, para essa nova semana que nós iniciamos hoje.